Graça e paz, meus queridos irmãos, um excelente, um abençoado dia na presença do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 20 de Juízes. E nós temos percebido que capítulo após capítulo nós testemunhamos a tolerância, a inércia dos israelitas em fazer algo a respeito da sua condição moral. Juízes se inicia com a morte de Josué e a apostasia subsequente que ocorre em Israel. Desde então, os filhos de Israel, não somente eles foram oprimidos por causa da sua infidelidade, eles também se dividiram e chegaram às vezes até mesmo a lutar e a matar uns aos outros. E nesse capítulo, finalmente, nós vemos que não havia mais acontecido desde os dias de Josué. A nação inteira de Israel, exceto os benjamitas, se ajuntando contra um homem. Reuniram-se para tratar da maldade que havia ocorrido entre eles. Os homens de Israel estavam unidos à sua indignação e tinham a intenção de eliminar esse mal de Israel, colocando à morte esses homens perversos de Gibeá. Os benjamitas, por outro lado, estavam determinados a proteger os malfeitores e se recusaram a entregar os homens maus. E confrontados com essa resposta, os israelitas foram a Betel, na casa de Deus, perguntaram não o que eles deveriam fazer, mas quem deveria lutar primeiro. Os israelitas já haviam decidido o que fazer. Infelizmente, os israelitas não buscaram a Deus suplicando por perdão ou por orientação. Eles não buscaram a Deus como seu rei e comandante, mas sim uma consulta a um oráculo a respeito do seu destino. E é evidente que os israelitas não entenderam o papel de Deus em tudo isso, pelo fato deles terem trazido a Arca da Aliança de Siló para que servisse como um amuleto de boa sorte. Deus responde aquilo que eles haviam perguntado. Judá deveria lutar primeiro, mas não a bênção ou promessa de vitória. Os benjamitas vencem e há uma grande matança. Dessa vez, os israelitas realmente buscam o conselho do Senhor, mas o Senhor ainda não promete vitória. Somente após mais uma derrota colossal é que os filhos de Israel se aproximam do Todo-Poderoso de maneira como deve ser feito desde o início. Eles jejuaram aquele dia até tarde e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Só então o Senhor promete entregar os benjamitas nas suas mãos. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. Deus, ele intencionalmente, amados, ele permitiu que Israel fosse derrotado 2 vezes, antes de conceder-lhes a vitória. Havia uma importante lição a ser aprendida sobre como obter a bênção de Deus, mesmo sendo justa a causa, remover a iniquidade de Israel. O Senhor, ele exige arrependimento, exige humildade, especialmente considerando que toda a nação era merecedora da ira de Deus. Há um grande contraste entre o ultraje moral exibido em Gibeá e a completa falta de preocupação de Israel com todos os anos que estava ocorrendo idolatria aberta, que todos eles estavam praticando. A sua punição contra os gibeonitas foi a completa destruição de toda a vida e da propriedade, mas tal julgamento havia sido prescrito apenas para o pecado da idolatria. Olha só, gente, na hipocrisia deles, eles não perceberam que havia sido mais diligentes na destruição dos seus irmãos pelos pecados deles, do que foram buscar expiação pelos seus próprios pecados e extirpá-los do nosso meio, do seu meio. Que isso sirva de lição para nós, para que nós possamos entender que antes de julgar o meu irmão, eu preciso olhar para mim mesmo. Antes de corrigirmos os outros, eu devo corrigir a mim mesmo. Reflita sobre isso, amados. E que Deus possa te abençoar imensamente no dia de hoje.